Algumas passagens do Antigo Testamento são muito fáceis de reconhecer como sendo, em última análise, sobre Jesus, porque o próprio Novo Testamento confirma isso diretamente. E isso acontece com uma certa frequência aqui, no quarto livro de Moisés, chamado Números. Talvez a mais evidente delas seja encontrada lá em Números 21, onde o povo de Deus, liderado por Moisés lá na sua jornada pelo deserto, se rebela de novo. Então o Senhor manda serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muitas pessoas morreram por causa disso. Então o povo veio a Moisés, reconheceu o seu pecado e pediu que Moisés orasse a Deus para que ele retirasse aquelas serpentes do meio do povo. Eles não tinham nenhuma condição de se salvarem naquela situação. Então Moisés orou pelo povo, como ele já tinha feito outras vezes, e orientado por Deus, ele fez uma serpente de bronze, colocou numa haste para que todo o mordido olhasse para ela e vivesse. E foi o que aconteceu. Se alguém era mordido, fixava o olhar na serpente de bronze e sarava. Aí o próprio Senhor Jesus, lá em João, quando ele estava explicando várias coisas para Nicodemos, ele disse assim: "E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna." Jesus foi levantado não apenas na sua crucificação, mas também na sua ressurreição e glorificação. E todo aquele que fixar seu olhar em Jesus e se apoiar no mérito dele exclusivamente é salvo. Tanto no deserto com a serpente e muito mais no Calvário com Jesus, Deus demonstrou misericórdia e fidelidade para com gente rebelde e desobediente. Outro episódio de Números com repercussões no Novo Testamento e com aplicação para a vida do cristão é quando Moisés feriu a rocha em Meribá, quando o povo se rebelou de novo. Muitos lembram de Jesus nessa passagem porque ele também, quando ferido, forneceu a água da vida, a verdadeira salvação a todos os que creem nele. Mas segundo as cartas aos Coríntios e aos Hebreus, essa passagem também mostra ao cristão a necessidade de perseverar e permanecer fiel e santo diante de Deus. A nossa salvação se dá por meio da obediência perfeita de Cristo, mas os seus seguidores também são chamados a buscar a santidade. Quando o livro de Números também mostra Israel se preparando, falhando e se preparando de novo para a guerra santa para conquistar Canaã, isso também prefigura a vitória de Cristo sobre os inimigos de Deus. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo com a sua morte e ressurreição. Essa batalha continua por meio da pregação do Evangelho pela Igreja e será concluída quando Cristo voltar e os novos céus e nova terra forem estabelecidos. As passagens sobre o tabernáculo também apontam para Jesus porque ele é a manifestação máxima de um Deus que habita no meio do seu povo. E com a sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho para que todo aquele que crê possa entrar na presença de Deus. E na sua segunda vinda, a habitação de Deus com a humanidade será plena. Os cristãos não precisarão mais de um templo para Deus, porque segundo o Apocalipse, o templo será o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.